campo fértil para qualquer área de pesquisa, de trabalho, muito fértil, para qualquer área, jurídica, enfim, humanas, e que é muito pouco explorado. Muito pouco explorado. E essa nova secretaria, ela vem com esse pensamento também, né? De ampliar aí essa possibilidade. Já existem trabalhos, a gente mesmo tem um trabalho fantástico para ser implementado lá, né? A gente estava tentando ajudar nisso, mas ela tem um parceiro bom lá, que é o Dr. Clark, para ajudar nisso, que vai atender bem a área de psicologia do sistema. No mais, peço desculpas, né? Se não nos fizemos entender alguma coisa, estamos à disposição. Esqueci de colocar o e-mail, né? Eu vou deixar para o no e-mail, se alguém quiser fazer uma pergunta. Então, CAP-JAM de mamãe, Machado, são desenhos. CAP-JAM Machado. @ig.com.br. Ainda existe? Ainda. Isso aí é quando eu era capitão ainda. Me coloco à disposição se tiver alguma pergunta, uma conta. Aí nós estamos à disposição. Tá, eu só ressalvo o seguinte, eu não respondo pela secretaria. Tá? Isso aqui são aspectos que eu observei enquanto superintendente. Como eu disse, muita coisa já está caminhando, né? Para o assunto. Não, é só fazer essa observação. Né? Nós não podemos falar pela secretaria. Muito obrigado e peço desculpa por ter passado o tempo. Obrigada. Agora eu passo a fala, minha colega Luciana, para falar um pouco do trabalho nosso de psicologia no nosso sistema. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a confiança que o Vilene coloca todos os dias em mim, por dividir comigo a questão. Agradecer ao Coronel Machado pelo tempo que a gente trabalhou junto, apesar de breve, né? E a Ana, que foi quem me recebeu na unidade prisional e muito me ensinou nesse trabalho. Eu gostaria de começar falando um pouquinho, gente, como que nós, psicólogos, entramos no sistema prisional. Né? Por ser um serviço que, em sua maioria, ainda é executado diretamente pelo serviço público, apesar de ter o início de ser público-privado, né? Na maioria, ainda é executado diretamente. Abre o edital, às vezes vê o salário, faz a inscrição e entra. Normalmente, na graduação, nunca nem ouviu falar o que faz um psicólogo no sistema prisional. Né? A gente entra ou a gente tem um curso curto. Nós não temos curso nenhum. Quando a gente tem a sorte de ter um colega na mesma unidade, um diretor que possa nos orientar, a gente cola ali nele e vai buscando, com dia a dia, aprender um pouquinho como trabalhar e enfrentar os desafios lá dentro. Nesse contexto, então, a gente vai atrás, né, de normativas que vão nos orientar. A Lei de Execução Penal, que vai colocar quais são as atribuições, do profissional ali dentro. E em 2007, o Conselho, justamente por identificar essa grande necessidade de orientar, apontar atribuições, competências e formação necessária para esse profissional, ela também soltou um documento, né, que são as diretrizes para atuação e formação dos psicólogos no sistema prisional. Então, quando a gente entra nessas atribuições que a Lei de Execução Penal prevê, a gente tem aí, em 1984, né, promulgou-se então a Lei de Execução Penal, e ela trouxe o exame criminológico, a implantação dele e a implementação também da Comissão Técnica de Classificação. Tudo isso, gente, pensando no acompanhamento individualizado da pena. Que cada pessoa que está ali para cumprir uma sentença específica deve ser traçado um diagnóstico e um planejamento específico.
exame criminológico, a gente pode ver lá no Código Penal ainda que o tratamento penitenciário, ele previa então que os indivíduos privados de liberdade, eles deviam caminhar no seu cumprimento de pena progressivamente, tendo uma ampliação dessa liberdade, né? Ele sairia do regime fechado, passaria para o semiaberto e depois para o aberto. E então havia a instituição, né, do exame criminológico no início, tanto para poder fazer um diagnóstico das características daquela pessoa que está ali a partir do contexto de vida, em que situação, em que contexto que o crime se inseriu na vida dela, o histórico dela como um todo, para poder, a partir desse diagnóstico, traçar um plano individualizado, né? Outro momento em que o exame criminológico ele aparece é na concessão desses benefícios que eu falei, né? A gente sai do regime fechado, então haveria essa avaliação por essa comissão de qual teria sido a evolução daquele sujeito em relação ao seu envolvimento com o crime, seu envolvimento com aquela situação que levou para a privação de liberdade, né? Pensando então numa presumida adaptabilidade dele à vida social em liberdade. Nesse sentido, gente, o direito ele vem até a psicologia pedir características comportamentais e de personalidade, que ele não é apto, então, para medir. Nesse exame criminológico participam o psicólogo, que a gente já tem, né, essa noção, o psiquiatra e o assistente social. Né? Essa avaliação é para ela tentar ser o mais ampla possível mesmo, levando em consideração fatores biopsicossociais, né, dessa pessoa. E aí depois a criminologia como um todo, né, ela deve tentar, a partir do exame criminológico, abarcar todas essas fases. Pensando sempre, gente, que o exame criminológico, muitas das vezes, o judiciário ele tem uma expectativa que a psicologia, o direito, a psiquiatria não tem como responder. Muitas vezes eles têm uma expectativa de dizer, olha, qual é a chance desse indivíduo reincidir? Qual é o grau de periculosidade que a gente tem como apontar? Né? Então, essa aproximação ela tem que acontecer para que o profissional dessa área ele possa dizer, olha, esse exame criminológico tem condição de ser uma avaliação daquele sujeito no momento e na situação em que ele está inserido. Não podendo nunca, né, quem dera, estaríamos aí vendo rios de dinheiro, né, se a gente pudesse dizer aí de grau de periculosidade ou de possibilidade não só de reincidência de criminalidade, mas em relação à atuação de cada um de nós que nunca esteve privado de liberdade. A gente não tem nem a pretensão de tentar fazer esse tipo de inferência. Em 2003, houve uma lei, que é a 10.792, que ela, a partir do aumento da... Pensa-se, né, que pelo aumento das taxas de encarceramento, então a gente teve aí um aumento da população carcerária muito grande. Se a gente tiver todas as pessoas que têm direito a uma progressão de regime pelo requisito de tempo, tendo que passar por esses exames, a gente tem uma morosidade muito grande. Então, pensa-se que essa foi uma das grandes influências para que o exame deixasse de ser, então, obrigatório para a concessão desses benefícios. Então, hoje ele não é mais obrigatório. Né? O novo artigo, ele fala que para quando a pessoa já tem, né, esse requisito de tempo, é necessário o atestado carcerário de bons antecedentes. Há uma corrente, então, que pensa que, olha, foi abolido. Não precisa. Entrega o atestado de bons antecedentes e isso está determinado. Em compensação, há uma outra corrente de estudiosos do direito penal, né, e de aplicadores do direito, que pensa que não existe a obrigatoriedade, porém, em casos específicos, a critério do juiz, isso pode ser justificado. Até porque esse atestado carcerário, ele não daria uma possibilidade de vislumbrar efetivamente aquele sujeito. Ele diz especificamente a respeito de faltas e punições, porém ele não traz uma visão
atuação um pouco mais ampla. Então, nesse sentido, em situações específicas, ele ainda é pedido. Claro que nós, como profissionais, temos que limitar, como eu já disse, a possibilidade de atuação que nós temos e não temos a pretensão de tentar, a todo caso, responder a uma pretensão jurídica que a gente não tem como colocar, né? Então, não é possível a gente pensar nem um prognóstico de reincidência e nem de periculosidade. A outra atribuição, então, que é passada para o psicólogo é a participação na Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação, pela Lei de Execução Penal, ela é mais restrita, fala de psicólogo, assistente social, psiquiatra e chefe de serviço. Aqui em Minas, né, a gente pode dizer que é um contexto bem mais amplo. Todos os profissionais participam dessa discussão e desse plano individualizado para a pessoa que está ali privada de liberdade, né? Muitas das vezes, quando o profissional entra, ele chega às vezes até a não entender, principalmente, por exemplo, áreas muito específicas, como um dentista. Ele pensa, mas o que às vezes eu vou fazer numa reunião de classificação e de planejamento do histórico dessa pessoa aqui dentro? Mas todos os profissionais participam. Enfermagem, direito, participa ali também os representantes da segurança, da inteligência, né? Para que, com vistas a tentar um tratamento para aquela pessoa, mas não tratamento de saúde, mas possibilidades de repensar uma nova atuação na sociedade, tenta-se ali então traçar estratégias, pensando no trabalho, pensando na escola, pensando no resgate, manutenção de vínculos familiares, pensando em projeto de vida. Tudo isso, então, é a tentativa de haver uma proposta para os profissionais trabalharem, então, com esse sujeito. Nesse sentido, é muito importante, então, o quê? Troca de saberes. E a troca de saberes, ela tem que acontecer não só entre os profissionais do atendimento, né? É tão importante que a gente tenha essa articulação com os profissionais da segurança e da inteligência que também estão lá. Infelizmente, a realidade que a gente tem, não só em Minas, mas na verdade em muitos lugares do país, está muito pior, né? É que às vezes a gente consegue pensar para aquela pessoa um plano de ressocialização, mas não consegue muitas vezes concretizar, né? E, infelizmente, as possibilidades de colocar-se em prática, como o coronel disse, né, 90%, 95% quer ser ressocializado, mas precisa de uma oportunidade de trabalho, de estudo, de planejamento, e que é muito limitado muitas das vezes. De aceitação. De aceitação da comunidade como um todo, né? Porque a gente tem que pensar que é muito amplo. A reintegração social, ela tem que pensar mais do que só a unidade, né? Então, pensando sempre nessa incorporação do ator à comunidade. O tratamento adequado dele é o tratamento sempre pensando na reinserção social. O desafio dos psicólogos, então, naquele momento, é um desafio muito ligado à garantia dos direitos humanos. Né? A gente tem que pensar como está aquela pessoa com suas garantias fundamentais aqui dentro do sistema. E às vezes isso causa até um pouco de conflito, né, Cláudio Machado, dentro das unidades, assim. Ah, psicóloga é mãe de preso, né? É o quê? Mãe de preso. Então, assim, o nosso papel ali vai para muito além do atendimento individualizado dentro de uma sala e para muito além de um grupo que a gente possa fazer. A gente tem que pensar que aquela pessoa que está ali por algum motivo, qualquer que seja, é um sujeito de direitos e que deve ser tratado enquanto tal, para que a gente pense numa possibilidade diferente. O encarceramento por si só, ele não traz benefício para a sociedade e nem para ninguém. Então, gente, pensando nisso, né? Qual é o papel, então, do psicólogo e quais são os desdobramentos dessas atribuições? Incorporar aquele sujeito à sociedade,
tratá-lo com dignidade, trazer então uma prática em que o indivíduo possa refletir a partir de sua realidade, refletir a partir de sua vivência passada, de seu momento dentro da unidade e de sua perspectiva futura. Porque é só a partir daí que ele vai conseguir construir uma vida diferente. E muitas das vezes é o psicólogo que vai auxiliar esse processo. Promover, gente, também a expressão da autonomia, da individualidade, né? Por mais que aquele sujeito esteja ali uniformizado e muitas das vezes seja tratado, né, como preso, como um número, ele é um indivíduo com uma história única que deve ser trabalhado enquanto tal. Os programas, gente, devem ser então pensados, né, como eu disse, com o sujeito e o meio interno da unidade e externo. Pensando, inclusive, muitas das vezes o psicólogo auxilia no estabelecimento de parcerias externas, né, na interlocução com o conselho da comunidade ou coisas do tipo. O psicólogo ele pode estar muito envolvido nisso. Pensando sempre como foco o projeto que a pessoa vai ter quando em liberdade. Né? A partir do momento que a pessoa está ali dentro, a gente está pensando que ela não deve ficar só ali. Que seja daqui 15 anos, daqui 10 anos, a gente já tem que começar a pensar nesse projeto futuro. E romper com um círculo vicioso de uma reincidência ou coisa do tipo. Né? Então, a proposta de educação dos profissionais que vão trabalhar ali, também com os psicólogos, não só os agentes, também tem que ser uma prática voltada para essa prática social mesmo, com uma construção que pode levar o indivíduo à realidade e não só o profissional sozinho, mas assim, todos os profissionais têm que pensar nessa capacitação e esse espaço aqui no Conselho é importante também por isso, porque leva justamente a essa reflexão dessa formação que até então os psicólogos estão todos trabalhando muito a partir da prática mesmo, né? Lá dentro da unidade, existem direitos, deveres, sanções e recompensas, né? Que foram estipuladas pela Lei de Execução Penal. A partir desses principalmente deveres, o agente penitenciário se apresenta como aquele que vem cobrar a obrigação de cumprir com o regulamento, tanto de disciplina, quanto a uma limpeza e manutenção. Então, lá dentro, acaba que essa é uma relação de poder, mais do que a relação do profissional de psicologia ou de atendimento com o preso. O preso ele tem que se submeter, né, o indivíduo privado de liberdade, às regras institucionais, o que muitas das vezes vai em contrapartida com aquele exercício de protagonismo e de individualidade que a psicologia tenta então estimular. Reforçando aí essa situação que o coronel falou, né, foi justamente a situação que a gente se conheceu. Como é importante trabalhar o profissional que trabalha dentro desse sistema. Como o foco hoje é segurança, não vou falar dos outros que a gente constantemente fala, mas o agente penitenciário a todo momento ele lida com o perigo e com a responsabilidade pessoal da manutenção da integridade física, tanto dos outros presos quanto dos seus colegas de trabalho. É ele que me dá a tranquilidade de, durante o meu atendimento, pelo vidrinho lá, que seja ficar de olho e ver que está tudo bem comigo. Né? E se a gente pensar, uma responsabilidade muito grande. Né? Porque a vida de alguém pode ser perdida se eu não fizer a minha atuação no tempo certo. E como ele lida o tempo inteiro com pessoas que estão em conflito com a lei, em princípio todas as pessoas que passam por ele ali podem a qualquer momento fazer qualquer tipo de tentativa. Então, como é importante a gente trabalhar esse profissional? Porque por mais que ele queira, muitas vezes, manter uma distância, isso não tem como, impacta o trabalho dele.
impacta nesse distanciamento, impacta nessa necessidade, nessa já prevenção de o tempo inteiro eu ter que reagir, muitas vezes de uma forma até mais brusca do que às vezes a situação em si pediria, né? E aí agora só para finalizar, né, quando a gente faz essa pergunta, segurança prisional e psicologia, uma relação possível? Na verdade é uma relação necessária. Justamente porque tantos agentes que têm em função, primeiramente, a segurança, o nosso trabalho como secretaria, como Estado, só vai conseguir ser um trabalho vitorioso se esse agente também entender e se inteirar e participar desse processo que é o processo de reintegração social. Então, esse diálogo da psicologia com a segurança, né? Muitas vezes a gente pensa só na psicologia, conversar com o serviço social, com a enfermagem e tá bom, mas não. O meu papel enquanto psicólogo também é favorecer o trabalho da segurança. Claro que sem passar por cima da minha ética, sem passar por cima dos princípios de direitos humanos que aquelas pessoas ali têm direito. Mas facilitar o trabalho de todo mundo. A gente tem que conseguir trabalhar em conjunto, pois só assim o nosso fim, que é a reintegração, ele vai ser atingido, né? Então, a transdisciplinaridade, as melhores práticas, as melhores vivências. A relação é necessária. Eu gostaria de tecer alguns comentários, porque esse é um campo muito fértil, que a gente ainda tem muito o que discutir. E agora, nesse momento que a gente tem vivido no país inteiro, a gente tem sempre liga a televisão e estão falando do sistema prisional, todo mundo fala assim, crise do sistema prisional, a gente ouve esse chamado toda hora. E eu fico me perguntando o que foi que mudou, por que de repente as pessoas começam a falar de crise no sistema prisional. Eu falei que eu comecei a trabalhar no sistema prisional em 1998. Um mês depois que eu estava no sistema prisional, e assim como a Luciana falou, né, sem nenhum preparo para ali estar como psicóloga, eu passei pela minha primeira rebelião. E eu me lembro que no dia eu perguntava assim, o que eu tenho que fazer agora, né? Se tocou o alarme, e o que eu tenho que fazer agora? Porque, e aí eu digo assim, na unidade que eu estou, estava, né, na época, tinha o privilégio de ter um alarme, porque a maioria das unidades nem alarme tem. Para soar um alarme e a gente falar, olha, está acontecendo algum problema. Então, assim, rebelião é histórico, isso faz parte do próprio sistema prisional. Não tem diferença nesse sentido, não tem diferença. E eu me pergunto por que agora a sociedade está olhando para isso, porque na verdade isso sempre existiu. Se me perguntar, os alunos adoram me perguntar isso em sala de aula, quantas rebeliões você já passou por rebelião, né, Thaís? Já. Quantas? Não sei. Inúmeras. Perdi as contas ao longo desses quase 19 anos que eu estou no sistema prisional. Eu não tenho mais a menor ideia. Rebeliões sérias? Sim. Muitas delas, muito sérias, de dias, de demorar dias para acabar. O refém que apanhou muito, ficou muito tempo lá, sofrendo na mão de alguns, né, detentos. Então, assim, já passei por isso tudo. Eu nunca fui refém, felizmente. E eu nunca fui refém porque, graças, né, à segurança, a gente foi protegido. Porque quando soa o alarme, uma das funções do agente de segurança prisional é dizer para o psicólogo assim, primeiro ele protege a gente. Ele nos leva para local seguro e tira a gente do perigo. Depois ele volta para enfrentar o problema que é dele. Porque a gente não vai para lá, a gente não vai para o fronte. Então, quando a Luciana fala que é uma relação necessária, é necessária. A gente aqui do lado de fora, a sociedade fala demais, mas eu me pergunto, sempre que eu estou falando do sistema prisional, a gente sempre, a sociedade não se responsabiliza pela ressocialização e reintegração desse sujeito. Ela sempre delega isso ao Estado, mas o Estado somos todos nós. Então ela é nossa responsabilidade. Mas se eu perguntar a vocês, e eu faço essa pergunta com uma certa frequência,
O que você faria para efetivamente ajudar o sujeito no processo de ressocialização e reintegração social? Você empregaria o sujeito? Você deixaria que uma ex-presidiária fosse faxineira, babá do seu filho? Deixaria, gente? Perguntem as consciências de vocês e vejam se vocês de fato deixariam. E se a gente não oferece isso, o que esse sujeito tem efetivamente de perspectiva? Eu não estou falando só de ser empregada doméstica ou de ser papá, não. Mas é em torno de qualquer possibilidade de trabalho. Qual que é a perspectiva desse sujeito? Será que ele tem? Então muitas vezes, a gente lava as mãos e a gente não se implica enquanto sociedade. O Estado não vai dar conta disso sozinho e até porque o Estado somos todos nós. Nós precisamos, de fato, de nos responsabilizarmos pela cota nesse processo de reintegração social. Existem correntes que tentam explicar há muito tempo já, né? Isso é secular até, as teorias do crime. E uma das teorias mais válidas são as teorias sociais, né? Que o sujeito criminoso ele é um produto do meio que ele vive. Então, se a gente pensar nisso, a gente já tinha responsabilidade, inclusive, na produção que a gente teve. Nós estamos muito mal socialmente. Então, é o nosso reflexo, nós estamos muito doentes. Se a gente olha para o que está acontecendo agora, que é um problema de segurança pública, lá no estado do Espírito Santo, eles estão vivendo o caos do caos, as pessoas estão aprisionadas dentro de casa, a sociedade está aprisionada dentro de casa. Elas não podem sair para trabalhar. Eu vi uma amiga que, né, do Espírito Santo dizendo assim, eu não tenho coragem de ir à padaria comprar pão, e as pessoas não saem para fazer supermercado, então se elas não tinham coisas dentro de casa, elas não estavam abastecidas, elas estão com dificuldade, porque elas não têm coragem de sair. E até quando que a gente, enquanto sociedade, vai simplesmente lavar as mãos e não olhar para o problema e nos responsabilizarmos e nos implicarmos? A psicologia, a gente vai surgir, então, nisso só em um braço, porque também a psicologia sozinha não pode ter a pretensão, assim como a segurança, também não, de dar conta de um problema que é estrutural, que é da nossa sociedade. Nós temos que dar mão para muita gente, é para a segurança sim, porque a gente pune demais, a gente fala muito mal da segurança, e tem muita coisa que tem que falar mal mesmo. Nesse sentido, falar mal, né, entre aspas, é para a gente refletir, repensar e ressignificar, trabalhar de um outro lugar. Né? Tem que ter crítica mesmo, tem que ter reflexão. O Coronel Machado, quando ele estava falando, ele falou, olha, lá dentro pode tudo, porque quem é que está lá 3 horas da manhã? O preso e o agente. Nós estamos falando de uma instituição que é total, então que é uma instituição fechada. Não é qualquer pessoa que entra lá. Quem é aluno aqui sabe, né? Muita gente liga, deixa a gente visitar a unidade prisional, todo mundo tem curiosidade de ir. E a gente diz, olha, tem que pedir autorização lá na secretaria, e essa autorização raramente chega. Isso é, inclusive, uma característica de uma instituição total. Bom que a secretaria tem pensando em abrir isso, inclusive para as universidades, para a gente fazer pesquisa, para a gente fazer propostas. Mais do que fazer pesquisa, é fazer propostas para que a gente possa atuar de um outro lugar. Esse é um compromisso, inclusive, que a psicologia tem com o social. É um compromisso da psicologia com a sociedade como um todo. Nós não temos outra razão de ser, eu entendo, no sistema prisional, se a gente não tiver esse compromisso com a sociedade e com esse sujeito. Lembrando que a gente tem essa responsabilidade, porque esse sujeito, inclusive, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para a sociedade. E ele vai voltar como? Se por um lado, a gente cumpre o que está determinado na lei, a gente, enquanto instituição, né, Secretaria de Administração Prisional, que a nossa função é justamente guardar os sujeitos condenados pelo crime. Isso não fomos nós que inventamos. Está lá na lei, né, a própria Constituição prevê. E ela, inclusive, classifica quais são os tipos penais, o que é considerado como ato criminoso ou não, o que do comportamento humano é um ato criminoso ou não. Por outro lado, ela nos obriga, inclusive enquanto categoria profissional, a possibilitar que esse sujeito repense sua vida de um outro lugar. Então esse é o nosso papel, inclusive, enquanto psicólogos, garantir direitos e garantir que o sujeito possa ser visto e pensado enquanto sujeito. Porque agora mesmo, vendo essas mídias, principalmente as mais sensacionalistas, a gente vê esse sujeito aprisionado sendo tratado como um monstro o tempo inteiro. E aí a gente ouve um coronel da Polícia Militar, que a gente sempre pensa que tem uma função que é repressora, dizer que 95% desses sujeitos querem, de fato, ser reinseridos na sociedade e ressocializados. A gente está ouvindo isso de uma pessoa que tradicionalmente só pensa na repressão e na segurança, pelo menos no imaginário social.
né? E a gente pensa desse outro lugar. Mas e aí? E qual é a nossa cota? Até onde a gente vai pensar nisso? Eu não sei quem foi que disse, e aí eu gosto de pensar no preso dessa forma, que nós somos a soma de nossas histórias, que é uma coisa que ninguém pensa, né? Se o sujeito preso, ele se resume à história do crime. Ele deixa de ser um sujeito e ele se torna um crime que ele cometeu, que é um outro equívoco que a sociedade faz, e isso a sociedade como um todo faz. Porque ninguém pensa que esse sujeito tem uma história de vida que o levou, inclusive, àquele lugar que ele ocupou